A aprovação de Deus está sobre aqueles que verdadeiramente o amam. Isso não é tremendo? Então, a aprovação de Deus está sobre a sua vida, se você o ama. E isso é tremendo. Querida igreja, eu quero agradecer muito a todas as manifestações que se fizeram presentes na sexta e no sábado passado, onde a minha mãe faleceu. Foi para casa com 92 anos de idade e Jesus a buscou. E foi tremendo as manifestações, e essas manifestações foram muito valiosas para todos aqueles da nossa família. Jesus quer te envolver. Que te parece? Essa é a mensagem hoje. Você está pronto para se deixar envolver por Jesus? Amém. Glória a Deus. Mais ainda do que você tem feito hoje, até hoje. Ou começar hoje. Isso é tremendo. Então, eu quero pegar a palavra de Deus e tem uma história de pescador. Quando você fala em pescador, alguns já olham de uma forma diferenciada e acham que algumas coisas que são contadas ali por pescadores são inacreditáveis e não acreditam. E aqueles que não têm fé, realmente não acreditam em certas coisas que a palavra de Deus diz. Porém, muitos acreditam, acham coisas acreditáveis e começam a se envolver com essa verdade que é a palavra de Deus. E esses ensinamentos que são dados a seus discípulos. Entre essas coisas eu fiz de propósito essa pergunta. O que te parece? Porque é uma pergunta que envolve. É uma pergunta que vai estar sendo hoje muito importante no texto que nós vamos ler. E o texto está em Mateus, capítulo 17, do verso 24 ao 27. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo 17, 24 a 27. É também um texto bastante conhecido. E diz assim a palavra de Deus. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou de estranhos? Respondendo Pedro, disse-lhe: dos estranhos. E Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. E abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhe por mim e por ti. Mais uma vez, Jesus quer te envolver. Que te parece? Cafarnaum, uma cidade bastante conhecida, situada no norte do Mar da Galileia, foi em parte uma residência de Jesus, porque Jesus não tinha um lugar fixo, mas ele passou diversas vezes por ali. E ali ele se achava em casa, em muitos momentos. E algumas coisas aconteceram nessa cidade. O chamado do próprio Mateus, ele aconteceu em Cafarnaum. Os irmãos Simão, Pedro e André, eles eram de Cafarnaum e seus discípulos. Jesus também operou a cura do criado e do centurião e da sogra de Pedro, também ali.
mandou levantar o paralítico, curou aquele homem atormentado de um espírito imundo e outras coisas mais. E era uma importante estação de alfândega e tinha uma guarnição das tropas romanas. E aí tinham esses cobradores de impostos e eles se dirigiram a Pedro. E a pergunta aqui, por que se dirigiram a Pedro? Aqui começou o envolvimento de um discípulo. Você que é discípulo, se envolva com as coisas de Jesus. Aqui já teve que tomar posições. Pedro já teve que tomar algumas atitudes nessa situação aqui. Será por que eles não perguntaram para o próprio Jesus? Ou para Judas Iscariotes, que era o seu financeiro, o seu tesoureiro? Por que foram falar com Pedro? Jesus tinha uma mensagem para Pedro. Jesus tem uma mensagem para você hoje. Ele está te vinculando, Ele está colocando você, Ele está envolvendo você naquilo que Ele tem preparado para o teu coração. Aceite isso, entenda isso, cresça dentro disso. Glória a Deus pela tua vida. E isso é tremendo. Ensinamentos trazem reflexos, e esses ensinamentos de Pedro, tanto é que eles estão na palavra de Deus, trouxeram reflexos até o dia de hoje. Então permita, meu amado, minha amada, que quando perguntas sejam dirigidas a você, você se envolva com Jesus. Você não se firme no seu coração. Se envolva com Jesus. E podemos ver nesse texto que até se a gente cometer um deslize, de repente, Jesus conhece o nosso coração. E Ele conhecia muito bem o coração de Pedro. E será que aqui não estavam sendo colocadas tentações a Pedro e até ao próprio Jesus? Será que ele cobra impostos ou ele paga impostos? Qual é o nível que você está sendo tentado hoje? No nosso dia a dia nós temos tentações, mas como nós nos envolvemos com Jesus? Como nós temos esse processo claro nas nossas vidas? Então, ainda estão presentes no dia de hoje a mesma forma astuta de Satanás agir. E não se deixe envolver por essas situações subliminares que foram colocadas aqui nesse texto. Quando se dirigiram a perguntar a Pedro. E aí eles falaram, os cobradores falaram, não paga o vosso mestre as 2 dracmas, o imposto do templo? Jesus estava lá no seu local e Pedro pensou a esse respeito e ele disse, já reconheceram Jesus, já sabem que Ele é o nosso mestre, que Ele é o nosso professor. E será que Ele não paga o imposto do templo? E a finalidade dessa pergunta era receber grana, era receber o imposto. Quando pessoas humanas não têm o foco em Jesus, elas pensam nessa direção, que a grana é o importante, que o imposto é o mais importante. Claro, temos que fazer as nossas atividades de tal forma que a gente também pague o imposto. E nós vamos ver na continuidade do texto que isso acontece. Mas isso não é o mais importante nesse momento aqui. Jesus está se envolvendo com uma vida, com Pedro aqui. E não com os cobradores de impostos, que se aparecer um fiscal no nosso portão, às vezes a gente já fica ansioso, né? Será o que ele quer? Será o que nós devemos? Será o que nós temos que fazer? Mas Jesus estava tranquilo e Pedro disse, sim, o nosso mestre, ele também paga impostos. Que resposta? Pedro deve ter pensado, Jesus não deve nada a ninguém, então eu vou dizer sim, ele paga o imposto. E mais tarde,
Talvez Pedro tenha pensado, será que não me meti numa fria? Ele tem declaração de imposto de renda, ele tem terreno, ele tem um celular, ele tem em casa, ele é isento do imposto de renda, como é que ele vai pagar agora um imposto? E Jesus começa a envolver ainda mais a Pedro, né? E que pensamentos que você tem sobre Jesus nesse sentido? Quando Pedro chega diante de Jesus, qual foi a pergunta que foi feita por Jesus a Pedro? Que te parece? Jesus já sabia. Jesus já tinha se antecipado. O texto fala aqui, Jesus se lhe antecipou, dizendo, Simão, que te parece? Simão tem o significado de famoso. Pedro tem o significado de rocha. Ainda, talvez tinha uma parte do famoso aqui em jogo. Ainda não estava a rocha completa aqui. Mas, nesse processo, quando Pedro pensou, disse, será que o meu sim, Jesus vai honrar? Será que o que eu disse vai ser oportuno para Jesus também? E aproveitar a oportunidade e confiar em Jesus foi o que Pedro fez. Ele aproveitou essa oportunidade e disse o seu sim. Você tem aproveitado a sua oportunidade de dizer sim antecipadamente? Você anda tão afinado com Jesus que você poderia dizer sim antecipadamente? Porque Jesus honrou a resposta de Pedro. Nós vimos no texto, na continuidade, que Jesus não deixa os seus discípulos sem a honra quando ele está totalmente ligado a ele. Discípulo é seguidor, e seguidor é verdadeiramente seguidor. Não faz de conta, não é aquele que acha que está seguindo, que de vez em quando canta um louvor, ou lê um pedaço da palavra, e eu sou um seguidor de Jesus. Não, é aquele de fato e de direito mesmo. Então, Jesus ele está atento às nossas necessidades. E Pedro aqui tinha uma necessidade. E a necessidade, qual era? Confirmar o seu sim. Ele tinha dito para os cobradores de impostos que Jesus, sim, pagaria os impostos. E aí, Jesus começou a usar o próprio Pedro para resolver essa questão. Foi tremendo. Aqueles que se envolvem com Jesus são envolvidos com Ele. Quando nós nos envolvemos com Jesus, Ele também nos envolve. No meu trabalho ou no nosso trabalho, às vezes quando a gente apresenta um projeto ou tem algo novo para colocar, normalmente ele diz, começa você. Você sabe, você tinha vinculado, comece por você. E aqui houve esse envolvimento. E aí Jesus disse mais uma vez, estou repetindo bastante, para você fixar. Pedro, o que te parece? O que te parece essa situação? Sandra, Ralph, Jorge, o que te parece essa situação? Se envolver totalmente. Vimos aqui 2 jovens indo para a Índia. Que envolvimento. Que direção de Deus para eles, e eles toparam, eles aceitaram. Então, deixe-se envolver, na verdade, por aquilo que Deus tem para você. E essa pergunta, que te parece, traz uma expectativa, Pedro. Ela traz uma situação de expectativa. Muitas perguntas levam a essas situações de expectativa. E esse envolvimento tem que terminar em uma revelação, ou precisa terminar numa revelação.
E essa era a expectativa de Pedro, terminar nessa revelação. E as perguntas de Jesus também levam ao desejo de conhecer a verdade. Elas aprofundam os corações e as nossas mentes, e perguntas simples, com grande repercussão. Nessas perguntas simples, que estão na palavra de Deus, é necessário o nosso foco. Muitos conhecem a palavra de Deus aqui, talvez tenham passado algumas perguntas simples que Jesus fez pela sua cabeça. Uma delas, em Mateus 5,13, diz assim: vós sois o sal da terra, mas se o sal for insípido, com que há de salgar? Pergunta simples. Se o sal for insípido, se a tua vida for sem gosto, com que vai se salgar? Ainda Mateus 5,46, porque se amais os que vos amam, que recompensa tereis? O que ele está falando aqui? Qual o princípio aqui? Amar também aqueles que não nos amam. João 9,35, crês no Filho de Deus? Crês verdadeiramente no Filho de Deus? É um enfoque, é determinação, perguntas simples de Jesus, mas com repercussões no tempo de Jesus, no tempo de hoje e no tempo futuro. As perguntas de Jesus, elas conduzem à participação. Uma pergunta de Jesus não pode ficar sem resposta. Será que Pedro aqui deixou Jesus sem resposta? Então, todas as perguntas feitas por Jesus, elas precisam da participação. Foi bem o caso do Pedro aqui, de Pedro. E também precisam de medição da compreensão. Perguntas precisam ser medidas. Com a participação, medir o que é entendido ou o que não é entendido. Em treinamentos, em aulas, muitas vezes nós não medimos o que não é entendido. E a gente passa algum ensinamento, alguma direção, e aquilo não é entendido. Quando nós percebemos isso, voltamos atrás e nos envolvemos de tal forma que tentamos passar de novo. Mas às vezes isso não acontece. E as perguntas, elas precisam ser bem entendidas. Nós vamos ver na sequência que Pedro entendeu bem essa pergunta: o que te parece? E o seu envolvimento. Por quê? Porque ele obedeceu. Ele foi bem obediente. E essa pergunta, que te parece, também traz revelação. A pergunta entendida, aceita, ela muda nosso comportamento, dando uma visão muito mais ampla, uma visão do Espírito Santo de Deus. E há necessidade dessa revelação divina nas nossas vidas quando nós temos essas questões ou essas perguntas. Se não houver essa revelação, nós vamos ser os mesmos. Se nós não crescermos dentro dessa palavra, dentro dessa pergunta de Jesus, dentro da palavra como um todo, nós vamos ficar insípidos. E isso Deus não tem proposto nem para mim, nem para você. E normalmente Jesus cria um ambiente satisfatório para isso. Um ambiente legal, para você entender, Jesus te ama, Jesus quer criar esse ambiente. Faça o mesmo, crie um bom ambiente para que isso aconteça. Um ambiente, o que é um bom ambiente? É um ambiente espiritual, onde o Espírito Santo opera. Esse é o ambiente. Que isso aconteça na tua vida, no teu trabalho, na tua casa. Esse ambiente espiritual. E ele acontece com a nossa própria ação, mas com a revelação do Espírito Santo. Ela precisa estar clara na nossa vida. E a pergunta de Jesus também leva ao milagre. Às vezes, ou muitas vezes, ou eu já passei por muitas situações de milagre,
Já tive diversos milagres na minha vida. Mas essas perguntas de Jesus, elas nos levam a milagre. Coloquei aqui na minha anotação que o Jornal do Pescador fez uma manchete, e essa manchete poderia ser mais ou menos assim: como pode um jovem galileu, entendido em marcenaria, orientar um pescador experiente para pegar um peixe com uma moeda dentro dele? Uma manchete: um jovem galileu que não entendia de pescaria, né? Pelo menos é assim de praxe, né? O que as pessoas achavam que ele entendia de marcenaria, ou pelo menos trabalhou nisso, esse foi o seu afazer. Então, a gente sabe que Jesus era muito mais do que um pescador, era muito mais que um marceneiro, e Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso amigo, e Ele é aquele que nos orienta, e orientou Pedro aqui a se envolver cada vez mais. E Jesus fez aqui o que tinha direito de não fazer. Ele pagou o imposto do templo. Ele, sendo filho, ele não precisava pagar o imposto do templo. Mas ele fez isso. O texto nos relata isso, que ele providenciou para que o imposto fosse pago. Ele era isento, como a gente já viu antes. E este é um ensinamento nessa passagem, um princípio muito significativo na nossa vida. O princípio de abandono dos direitos pessoais. O que nós verdadeiramente entregamos? Para outros se envolverem com Jesus, o que verdadeiramente nós entregamos? Será que você teria coragem de entregar uma moeda de R$1? Uma moeda de um valor de R$100? Ou enfim, aquilo que é o mais importante para você, tua casa, teu carro, ou alguma coisa assim, você teria coragem de entregar a Jesus? Aqui há esse testemunho do próprio Jesus, do abandono dos direitos pessoais. Ele não precisava pagar o imposto, mas ele fez isso. Abrir mão dos direitos pessoais a favor de outrem, o servir é característica básica do modo de Jesus agir. E aí aconteceu o milagre na vida de Pedro. Pedro se deixando envolver, Pedro deixando-se estabelecer por Jesus, o milagre aconteceu na vida dele. E o milagre foi urgente. O milagre foi para aquela situação. O milagre esteve ali no momento necessário. E ainda aconteceu na área de trabalho de Pedro. Pedro era pescador. Muitas vezes vemos na Bíblia que ele pescava com redes, mas aqui foi diferente. E Pedro jogou o anzol no momento certo e fisgou o peixe certo. Não era hora de jogar a rede, era hora de jogar o anzol. E o anzol, ele não foi adquirido exclusivamente no bazar ungido dos santos da casa do pescador. Não era um anzol ungido especificamente numa coisa fabulosa. Era da área de trabalho de Pedro. Era aquilo que Pedro tinha na mão. Era aquilo com que Pedro sabia lidar. E Deus providenciou esse acontecimento para que a sua vontade se concretizasse. E o segredo e o resultado do milagre estão na obediência de Pedro. Pedro foi obediente. Imagine a conversa assim de lado, assim, aquelas conversas de pescadores, assim, para quem gosta de pescar. Se Pedro dissesse, pegando minha vara aqui, vou lá no mar e vou pegar um peixe com uma moeda dentro, para pagar o imposto. História de pescador, né? História que
só acontece na Bíblia. Só acontece pelo milagre que Deus providenciou através da vida de Jesus. E qual a ferramenta que você tem? A maioria aqui tem uma ferramenta chamada computador. Como é que você tem usado ela a favor de Jesus? Para os milagres de Jesus acontecerem ali também, eu creio realmente que Deus tem algo para você, na tua ferramenta de trabalho. Seja ela um violão, seja ela um computador, seja ela uma máquina, enfim, aquilo que Deus te deu para você trazer o pão de cada dia. E por Jesus é que o milagre acontece. O milagre não é para escandalizar. O milagre é para a solução das situações. Não deveria ser colocado como em primeira manchete a situação de um milagre. Era uma solução para todas as coisas. E Jesus foi muito discreto nessas situações. E o milagre de Jesus estava dentro do peixe. E não era externo, e sim eterno. O milagre de Jesus é eterno. Ele modifica vidas. Ele trabalha as situações no nosso dia a dia. E o milagre mostra como o Pai providencia o necessário para os seus filhos. Um milagre onde outros veem que o próprio Jesus se beneficia. Coisa muito rara na Bíblia. Aqui, outros viam que Jesus estava se beneficiando para pagar um imposto dessa forma. Mas ele não precisava pagar. Mas ele pagou da mesma forma. E esse imposto pago, aconteceu toda essa situação, Pedro se envolveu, o imposto foi pago, e o que aconteceu? Eles entraram livres na cidade de Cafarnaum. Para o quê? Para fritar o peixe? Não. Para pregar o Evangelho. Para dar continuidade. Deus faz um milagre na tua vida para você pregar o Evangelho. Para você se movimentar nessa direção. Para você realmente ter a continuidade daquilo que Jesus tem proposto para cada um de nós. Para mim e para você. Queria contar uma pequena ilustração, talvez alguns conheçam, eu tirei da internet, a história de um menino que ele frequentava a escola dominical, ele não era ainda convertido e sua mãe também não era convertida, era uma viúva, mas ela estimulava o menino sempre a não faltar. E um dia, a professora contou essa história do Pedro e do peixe e da moeda que tinha dentro dele. E entendendo bem a história, esse menino foi desafiado e ele foi indo para casa e foi pensando: eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que fazer algo. Essa história que a professora da escola dominical me contou é verdade. E voltando para casa, pensando na pobreza que sua mãe vivia, ele concluiu que Jesus era o mesmo, ontem, hoje e sempre. E isso foi tremendo para ele. E que o milagre poderia ser repetido. Era isso que ele tinha entendido. O milagre da moeda podia ser repetido. O que ele fez então? Pegou as moedinhas que ele tinha, foi numa peixaria e queria comprar um grande peixe. Chegou lá e não deu o dinheiro para comprar o grande peixe. Aí, no momento bem de esperteza assim, ele negociou com o vendedor e disse: então só o meu dinheiro só dá para a cabeça, então eu vou levar a cabeça só. Ele pegou a cabeça, o vendedor concordou e enrolou essa cabeça do peixe num jornal, numa folha de jornal, e ele foi exultante para casa. E correndo para casa. E disse: mãe, a professora da escola dominical me contou a história do Pedro e da moeda. E Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E aí, o menino
conversou com a mãe e desembrulharam a cabeça do peixe e abriram a cabeça do peixe. E o que tinha lá dentro? Nada. Não tinha nada lá dentro. Não tinha moeda lá dentro. E o menino chorou muito. Ficou muito triste. E a mãe não sabia o que fazer. E o menino acabou adormecendo. E a mãe ficou ao lado ali e começou a ler aquela página de jornal. E para surpresa dela, havia um parente distante dela que tinha uma fazenda e havia falecido, e um advogado tinha colocado um anúncio no jornal: procuramos pessoa tal e tal para entregarmos a fazenda, para entregarmos aquilo que Deus preparou para ela. E ela, com muita alegria, ela correu e acordou o menino, e foi aquela festa. E eles receberam essa fazenda. Deus pode não colocar uma moeda na boca do peixe, mas Ele pode trazer um jornal para você. Ele pode fazer o milagre que você precisa, a surpresa que você precisa. E isso é tremendo. Se você levar para casa essa pergunta: o que te parece se envolver com Jesus? Se você começar a praticar, a tua vida vai mudar. A tua vida não vai ficar mais a mesma. Eu sei que nós temos muitos que aqui já têm uma vida com Jesus, que já são crentes. Mas até onde nós praticamos essas coisas? Até onde verdadeiramente nós confiamos em Deus, naquilo que Deus tem preparado para nós? Deus viu a fé naquele menino e providenciou esse milagre dessa forma. Só que se não fosse a fé naquele menino dessa forma, em Jesus mesmo, acreditando na história que a professora contou para ele, podia haver uma trava na vida dessa família. Não trave as coisas que Deus tem preparado para você. Não trave o milagre que Deus tem para você. Então, gostaria já de ir ao final dessa mensagem, a conclusão, e colocar e chamar você a atenção para que quem anda com Jesus, Jesus é milagroso. Se apodere disso. Viva dessa forma. Não importa o quanto você tem, importa o que Jesus dá a você. Com Jesus não existe sorte de pescador. Existe milagre. Não é sorte de pescador, é milagre na tua vida. E isso é tremendo. Quando Pedro se envolveu, ele sentiu esse milagre, ele disse o sim dele, antes das coisas acontecerem, mas ele vivenciou, e certamente ele cresceu muito. E essa pergunta que eu já fiz diversas vezes, o que te parece, ela é aplicativa para mim e para você. Leve durante essa semana isso à tua casa. O que te parece? Aquilo no qual Jesus quer te envolver. Seu interesse está no milagre, ou está no pagamento dos impostos, ou está na continuidade do Evangelho? Pense bem como você vive. Onde está verdadeiramente a tua intenção? Ela está em querer só o milagre? Ela está em querer que os impostos sejam resolvidos e que ninguém te perturbe? Ou ela está verdadeiramente na continuidade da divulgação do Evangelho? Uma outra citação aqui é de abdicar dos direitos que nós temos para que outros recebam esse Evangelho. Muitas vezes, ou diversas vezes, temos que abdicar de direitos que nós temos para que outros cresçam no processo. E quem é o exemplo aqui?
Onde nós encontramos esse princípio num nível mais alto? Em Jesus Cristo. Aonde? Especialmente na cruz. Na cruz foi o nível mais alto que Jesus praticou essa situação. Ele abdicou da vida dele. Ele abdicou de todas as coisas que ele tinha com o Pai pela minha vida e pela tua vida. E se nós podemos fazer concessões sem transgredir, devemos fazer para evitar contendas. Discussões muitas poderiam ter acontecido se Jesus não pagasse o imposto do templo. Mas ele evitou essas contendas, crendo no Pai dele, na fé, tendo um envolvimento com Pedro, e pagou esse imposto para não haver contendas. Foque a pessoa certa. Jesus, não o peixe, ou os fariseus, ou aqueles cobradores de impostos. Porque Deus tem um milagre, tem uma moeda na boca do peixe para você. Jogar anzol do lado onde Pedro jogou, não ia adiantar. Para quem vai pescar, quando alguém pega um peixão grande, já vem muita gente ali, né? Jogar o anzol perto. Isso é uma prática, assim, para ver se consegue pegar um peixe também. Às vezes tem um cardume. Se Deus tem o peixe certo para você, é aquele peixe certo e nada mais. Não adiantava Pedro jogar a rede. Pedro foi mandado jogar o anzol. E ele jogou o anzol. Ele foi obediente. E ninguém ia ficar rico do lado ali, tirando um peixe atrás do outro com moedas dentro. Deus tinha algo específico, um milagre específico, algo especial. Que te parece envolver-se com Jesus? Qual a tua decisão? De verdadeiramente envolver-se com Jesus. Sei que muitos aqui fazem devocional, que leem a palavra de Deus, mas até onde você verdadeiramente deixa grudar isso na sua vida? Até onde você vai pagar o mico de pegar o anzol, ir no mar e jogar no anzol e tirar o primeiro peixe? Você tem essa fé naquilo que Jesus tem te dado no teu devocional, no teu dia a dia? Espero que sim. Espero realmente que sim. E Deus espera isso de você. Em nome de Jesus, deixe-se envolver com aquilo que Jesus tem para você. Pedro foi tremendo. Se nós olharmos nas citações de Pedro, na continuidade, mesmo depois que Jesus ressuscitou, Pedro fez a obra dele de uma forma tremenda. E se você continuar andando com Jesus, se envolvendo dessa forma, Deus fará muitas coisas com você. Quero chamar a equipe de louvor aqui à frente já, estar nos ministrando. Mas enquanto isso, Deus tem um chamado para aqueles que ainda não se envolveram com Jesus. Aqueles que não têm Jesus como seu Senhor e Salvador nas suas vidas. Jesus, ele assumiu uma dívida do imposto. E Jesus assumiu a dívida por mim e por você. Ele pagou essa dívida, mesmo não sendo dele. Você que veio hoje aqui na Igreja Shalom e não tem essa certeza, não tem essa decisão clara na sua vida, eu quero te conclamar para tomar essa decisão, para mudar de direção, para verdadeiramente se converter. Peço que a igreja se levante. E você que já é discípulo fiel de Jesus, você vai estar orando junto conosco. E você que fez essa oração pela primeira vez e está convicto de se converter verdadeiramente,
de mudar a tua direção, faça-o hoje. Não perca tempo. Vem aqui à frente ao nosso lado depois da oração, para que a gente ore por você. Vamos orar assim. Querido Jesus, muito obrigado pela tua obra na cruz. Muito obrigado pela dívida que você pagou por mim e por todos que estão aqui. Peço hoje que você entre no meu coração de uma forma que eu mude de direção, realmente me converta e não siga mais as obras do diabo. É isso que eu te peço, em nome santo do nosso amado Jesus. Eu aceito a você, Jesus, como único e suficiente Salvador na minha vida. Amém.